boa tarde para todos, todas. Bom, então vamos continuar a nossa aula, o que a gente estava estudando. Vou colocar aqui o slide, por favor. A gente vai começar a aula de hoje com um desafio. Pequeno desafio. O que temos aí? O que vocês estão vendo aí no slide? Uma bola de futebol, certo? E esta bola está colocada em cima de uma reta. E no ponto final dessa reta, tá? Aqui a gente tem é o ponto final dela, que tem, no final da seta aqui a gente tem um ponto e o objetivo é chutar essa bola de modo que ela acerte esse ponto aqui, tá? Então, nós temos aqui alguns candidatos para fazer isso. Primeiro apareceu o primeiro candidato para chutar a bola. Vamos ver o desempenho do primeiro candidato. Ok. Candidato perfeito, né? Chutou a bola e acertou exatamente no alvo. Vamos ver o nosso segundo candidato aqui. Desempenho do segundo candidato, todo cheio de marra. Vamos ver de novo? Mas todo mundo merece uma segunda chance, né, gente? Bom, eu acho que merece um estudo aí o comportamento. Nós tivemos dois candidatos que fizeram um chute na bola. Em ambos os casos, essa bola percorreu uma trajetória, certo? Gostaram mais da primeira ou da segunda? Também eu. Mas o outro candidato pediu uma segunda chance, então tudo bem. Melhorou. Olha só, gente. Ao chutar a bola, essa bola, ela percorre uma trajetória aqui, tá? E em cada... Porque a gente está vendo essa trajetória como uma trajetória no plano, tá? Então, a gente pode pensar assim, vamos colocar o jogador e a bola num sistema de coordenadas cartesianas, tá? E que a bola, no momento que ela vai ser chutada, ela está exatamente na origem desse sistema, tá? Então, a cada instante do trajeto, ela ocupa alguma posição aqui nessa curva, né? Essa posição, que é um ponto do plano. Vou pegar, por exemplo, t igual a 3. Aí ela está ocupando um ponto aqui. Esse ponto, então, tem a coordenada x e y, já que a gente está trabalhando aqui no plano, que são as distâncias que a bola está dos eixos coordenados, né? Distância do eixo x é a distância do eixo y. E a gente diz que esse ponto é dado por um vetor, o vetor posição da bola, tá? Decorreu mais um instante, passado a bola já está em uma outra posição. Aqui ela já ocupa um outro ponto. São duas novas coordenadas, ou seja, a bola já ocupa... Vou voltar um pouquinho mais aqui, tá? Então, já é um outro vetor posição aqui da bola. E a cada instante aqui dessa trajetória, tá, eu tenho a posição da bola, que é dada por meio de duas coordenadas, e essas coordenadas indicam a posição da bola. É um vetor posição. Então, a gente pode dizer, para cada instante, do momento que a bola é chutada até o ponto que ela chega no
no objetivo, tá? A cada instante, essa bola ocupa uma posição naquela curva, tá? E essa posição é dada por meio de um vetor posição, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar as chamadas funções vetoriais. E o que são funções vetoriais? É quando a gente tem um comportamento análogo àquela trajetória da bola. Mas antes da gente falar de função vetorial, vamos falar das funções que a gente estudou no cálculo 1, tá? Funções de uma variável real a valores reais, tá? O que é uma função de R em R? Recordam disso? A gente chama uma função de uma variável real a valores reais a toda regra que associa a todo número real, elemento de um conjunto A, mas esse conjunto A é um subconjunto de R. Portanto, quando eu estou pegando elementos em A, eu estou pegando números reais. Então, essa regra, a todo número real no conjunto A, ela associa um único número real, né, no conjunto R, tá? Então, seria isso aqui, olha. Eu tenho uma função que vai pegar uma regra. Essa regra aqui, olha, eu coloquei entre aspas, porque nem sempre a gente tem uma regra explícita. Às vezes a função é dada por meio de uma tabela, né, seus dados tabelados, resultado de observações. Mas, importante que mesmo nessa tabela, para todo número numa coluna, você tem um único na outra coluna. Então, eu tenho aqui uma regra, a cada número real x no conjunto A, ela associa um outro número no conjunto B. Esse elemento aqui, x, a gente diz que é a variável de entrada, ou a variável independente, e o número aquele associado é a variável de saída, ou variável dependente, porque agora ela depende do x por meio da regra, tá? E a gente costuma dar nome para as funções, né? Toda função tem um nome. Vou chamar minha função de f. Então, o que é f? É uma regra que a todo número do conjunto A associa um elemento no conjunto R. Esse elemento que é associado, é o correspondente em x, a gente diz que ele é a imagem. É a imagem de x pela função f. E aí, como é que eu calculo essa imagem? É a regra que vai me dizer, né? Aí você dá uma regra para a função. Por exemplo, a regra poderia ser 2x mais 1. Então, essa função f, ela pega cada número real e leva no dobro dele somado com 1. Tá? Então, quem é o correspondente de 6 por essa função f? Só para vocês acordarem. Oi, não estou ouvindo. Eu vou pegar o que a regra me diz. Pega o número, multiplica por 2 e soma com 1, certo? Então, vai dar 13. Então, o 13, ele é a imagem do 6 por essa função f, tá? A imagem do 6 pela função f. Quem é o correspondente do menos 3 por essa função f? Eu vou pegar o menos 5, multiplicar por 2 e somar com 1. É o que a regra me diz, tá? Então, a imagem do menos 3 pela função f é o menos 5, ok? Então, a função, mas eu não quero chamar de f, nem de g, nem de h. Quero chamar de x1 para a função. Posso? Posso dar um nome, batizar a função do nome que eu quiser, tá? Importante que tenha o mesmo comportamento. Essa função, olha, está dizendo que o conjunto A é o próprio conjunto R ali. Para cada número real, ela vai associar um outro número real. E como é que ela vai fazer a associação? É a regra da função que vai dizer como é que é feita essa associação aí, tá? Então, a função agora, eu quero chamar a variável independente de t, né? Pode ser que, pela minha aplicação, essa variável representa o tempo. Então, é muito comum em física a variável independente ser representada pela letra t, porque, em geral, representa o tempo. Tá? Então, ela vai associar a cada número real um outro número real, que é a imagem de t por essa função. E a regra vai ser assim. Para cada t, ela associa o cosseno desse número t. Então, que é o correspondente de 0 por essa função? É o cosseno de 0, certo? Que é 1, então essa função leva ao 0 no 1. Que é o correspondente do π sobre 4 por essa função? É o cosseno de π sobre 4, né? Que é a raiz de 2 sobre 2, ok? Criar uma função x2, vai de R em R.
Então, ela vai pegar cada número real e vai levar num correspondente, que é a imagem dele pela função x2. Qual vai ser a regra? Vai pegar esse número de t e multiplicar pelo seno de t, ok? Ela vai levar o zero aonde? Sim, quem é o correspondente do zero por essa função? É o zero. Eu vou pegar o zero e multiplicar por seno de zero, usar o que a regra me diz. Quem é o correspondente do π sobre 2? Eu vou pegar π sobre 2 e multiplicar por seno de π sobre 2, né? Seno de 90. Vai dar π sobre 2. Seno de 90 é 1 multiplicado por π sobre 2, tá? Agora, imagina que eu tenho uma regra que vai associar a todo número real de um conjunto A, não outro número real, mas ela vai associar um vetor, tá? Agora é assim, pego o número real, a função real me torna associa número real ao número real. Agora eu pego o número real e ela vai me associar um vetor, tá? Um vetor aqui genérico, de dimensão n, tá? Então, vou chamar essa regra, vou batizar essa função aqui de alfa. E o que ela vai fazer? Para cada número real, ela associa agora um vetor. Em vez de retornar um número, é um vetor n-dimensional, tá? Então, essas são chamadas as funções vetoriais ou funções a valores vetoriais, tá? Leva número real em vetor. Essa é a única diferença. Tá? Então, a gente vai usar essa notação para representar funções vetoriais. O nome, a letra que a gente está usando para representar a função com a setinha em cima, tá? Para diferenciar das funções reais. Nosso livro-texto usa letras em negritos. Então, olha só, a função vetorial, ela pega um número real e leva num vetor. Essa é a diferença. Então, se aqui é um vetor, o vetor é formado, um vetor de dimensão n, ele vai ter n coordenadas, tá? A diferença aqui é que essas coordenadas, elas dependem do valor t. Então, elas aqui também são funções, tá? Então, não é assim que vai levar, a menos que seja uma função constante. Não é que vai pegar o t e vai levar num vetor de coordenadas 1, 2. Vai levar num vetor de coordenadas, só que as coordenadas também dependem do valor que está atribuído a t. Ou seja, cada uma das componentes do vetor também são funções. E são funções como aquelas que a gente viu no início, tá? Então, cada um desse aqui, x1, x2, xn, são funções que vão pegar números reais e associar números reais. Então, são funções de uma variável real a valores reais, ok? Essas funções a gente diz que são as funções componente ou as funções coordenadas da função vetorial. Esse conjunto A aqui, né, do qual a gente está tomando o número real para calcular a imagem dele pela função, é chamado domínio, da mesma maneira como a gente usa para funções reais, tá? Então, é o conjunto no qual eu posso calcular os valores das imagens, chamado domínio. Em geral, a gente vai representar por D com o nome da função aqui embaixo. E como é que eu determino? Né? Tem casos em que o domínio vem lá explícito, mas a maioria dos casos que a gente tem é só a regra. Né? E aí a gente tem que determinar quem é o domínio da função, assim como tem para funções reais, o domínio de existência. Então, o que vai ser o domínio de uma função real? Né? Eu pego um t, eu tenho que ser capaz de calcular a imagem para cada uma das funções coordenadas. Tá? Então, o que vai ser o domínio? Eu vejo qual é o domínio da primeira função coordenada, qual é o domínio da segunda, qual é o domínio da terceira, e tenho que fazer a interseção de todos esses domínios, tá? Então, é o maior subconjunto de R para o qual eu posso calcular a imagem em todas as funções coordenadas. Como eu determino isso? Fazendo a interseção do domínio de cada uma das funções reais que eu tenho aqui nas funções componentes, tá? Aí, em particular, a gente vai trabalhar aqui, vai ver uns exemplos de funções vetoriais bidimensionais. O que significa isso? Que essa função vai levar cada número real num vetor, né, com duas componentes, um vetor bidimensional. Onde cada uma das funções componentes, é que eu vou ter duas funções componentes, são funções de uma variável real a valores reais. Por exemplo, tenho aqui uma função. E o que essa função está fazendo? Ela está associando
para cada número real, um vetor bidimensional. Olha, quem são as coordenadas desse vetor? Primeira coordenada, 2t mais 1. A segunda coordenada, t menos 1. Observa que as componentes desse vetor, elas dependem de t. Ou seja, elas são funções reais de uma variável real, tá? Aí eu posso expressar em geral, a gente vai encontrar essas funções assim, olha, só a regra dela aqui, tá? Só alfa de t, não vem explícito quem é o domínio, quem é o contradomínio. Outro exemplo aqui, ó, tem uma função que a cada número real está retornando esse vetor aqui, um vetor bidimensional, onde a primeira componente é calculada a partir do t e a segunda também, tá? Então, devo encontrar essa função assim, também pode vir nessa forma aqui, olha. A primeira coordenada multiplicada pelo vetor i, a segunda coordenada multiplicada pelo vetor j. Outro exemplo aqui, ó. Tem uma função que a cada t associa esse vetor, 1 mais cosseno t e 1 mais seno t. Tá? Posso encontrar a regra dessa função assim, na forma do vetor, ou como as funções componentes somadas com os vetores da base canônica de V2. Ok? Tranquilo aí, gente? Essas são as definições iniciais. Aí a gente vai ver alguns exemplos para a gente trabalhar esses conceitos aí. Tá? Bom, o que vai ser o gráfico de uma função vetorial? Sabe que toda função que se presta tem que ter gráfico, né? O que é o gráfico de uma função vetorial? Olha só, suponha que eu tenha aqui uma função vetorial bidimensional. Essas funções componentes são funções de uma variável real, valores reais, e vamos assumir que elas são funções contínuas. Lembra que vocês estudaram no cálculo 1 funções contínuas? O que são funções contínuas? Só sei que a gente estudou, né? Bom, a definição formalmente a gente já vai ver daqui a pouco, mas a particularidade das funções contínuas é que o gráfico delas não tem interrupções, não tem saltos, né? Não tem buracos. Então, a gente vai assumir que essas funções assim se comportam. Aí, olha só, tem uma função vetorial bidimensional. O que acontece? Acho que eu estou pisando onde não devo aqui. Aí, o domínio dessa função aqui é um domínio aqui de alfa, tá? Então, o que essa função faz? Para cada número real, ela associa um vetor bidimensional, portanto, um vetor no plano, tá? Lembre aulas passadas que a gente, mas para todo vetor no plano, está associado um ponto, né? Para todo vetor, a gente associa um ponto. Quem é esse ponto que a gente associa ao vetor? Não lembram mais? Mas é a essência de tudo. A gente está trabalhando como vetor no plano só como se fosse um par ordenado. Por quê? Quem é esse par ordenado, gente? Repeti isso várias vezes. É o ponto final daquele representante de posição, né? Ele falou a extremidade dele, exatamente. Aquele par ordenado que a gente associa é o ponto final do representante de posição do vetor. Todo vetor no plano, né? Aí ele tem um representante aonde eu quiser, ele tem representante, portanto, a gente coloca, né, o representante com ponto inicial na origem, aí ele tem um ponto final aqui. Esse que é o ponto que no final fica sendo as coordenadas do vetor, tá? Então, tem uma função vetorial. Pego um elemento aqui, um t aqui no domínio da função, chamei df. Pego aqui um d alfa t, aí tem aqui o representante. O alfa de t é um vetor aqui no plano. E aí esse ponto final do representante de posição é um ponto do R2. Então, assim, para cada parâmetro t, né, eu vou ter aqui o alfa t, a imagem dele, mas a essa imagem está associada a um par ordenado xy no plano. Tá? Tem um ponto. Tá? Então, vamos ver aqui o slide.
Aí eu associo um ponto, que é esse ponto P, é o ponto final do representante de posição da imagem do vetor. Então, olha, quando T assume todos os valores do domínio, para cada valor do parâmetro, eu tenho um ponto lá, né? Eu tenho um vetor, que é a imagem desse T pela função, e aí eu tenho o ponto final, tá? Então, quando T assume todos os valores do domínio, para cada T eu vou ter um vetor aqui, né? Que não estou dizendo que necessariamente é distinto. Tem outro valor de T, tem outro vetor aqui, tem outro ponto. Tem outro valor para T, tem outro vetor aqui, tá? Então, quando T assume todos os valores do domínio, esse ponto final aqui, ele vai descrever uma curva. Essa curva que é considerado o gráfico da função vetorial. É uma curva, se ela é bidimensional, a gente vai ter uma curva plana, tá? Uma curva aqui no plano. Por exemplo, olha, o chute lá da bola. Aí ele descreveu uma trajetória. Aquela trajetória é dada por essa função vetorial, assim, para todo T, em que lugar do plano vai estar a bola? Ela vai estar, né, no ponto final desse vetor aqui. Então, essa é a regra da função vetorial, que a cada T associa o vetor posição da bola. Aí, o que acontece? Vamos olhar lá. Então, observa que essa bola vai deslocando, né? E ela, a cada instante ela tem esse vetor posição, que vai da origem até o ponto que está a bola. Quando o T varia, né, em todo o seu domínio, esse ponto final do vetor posição descreve aqui essa curva. Esta curva que é considerada o gráfico da função, ok? Tá, e aí como é que a gente vai fazer o esboço do gráfico dessa curva, né? Curva plana é mais simples, quando a gente for para o R3 já são mais complexas. Em geral, a gente tenta, em primeiro lugar, escrever o que a gente chama de as equações paramétricas da curva. Observe o seguinte, agora eu tenho uma curva, que é o gráfico de uma função vetorial. Então, pego um ponto, aqui eu tenho a curva. Pego um ponto que está nessa curva. Tá? Então, esse ponto, ele tem as coordenadas x e y. Mas se esse ponto está na curva, né, que descreve o gráfico de uma função vetorial, é porque ele é o representante, ele é o ponto final do representante de posição do vetor αt para algum T no domínio da função, certo? Então, esse x, suponha que aqui eu tenho αt, são as duas funções componentes, x1 de t, x2 de t, que são funções de uma variável real a valores reais, tá? Então, olha, se esse x está aqui, é porque ele é a imagem da primeira função. Então, a primeira função coordenada, ele é x1 de t, para algum parâmetro t. E esse y está na curva, é porque ele é a imagem da segunda função coordenada. Y é o y2 de t, no caso, para cada ponto, mesmo parâmetro t, tá? Então, essas equações que a gente tira aqui, são as equações paramétricas, elas ficam dependendo do parâmetro t, tá? Da variável independente t. Então, para cada t que eu pego no domínio, vendo aqui o slide, a gente obtém um ponto xy na curva. E se ele está na curva, vale isso, x é a imagem da primeira função componente e o y é a imagem da segunda, tá? Que são as equações paramétricas. Em geral, quando a gente olha para as equações paramétricas, a gente não consegue identificar qual é a curva, né? A menos que seja uma equação bem simples. E a gente tenta eliminar o parâmetro para obter equações só em função das coordenadas x e y, né? Que são as chamadas equações cartesianas.
Então, eliminando o parâmetro, a gente vai obter uma equação em x e y, que são as equações cartesianas da curva. Ok? Entenderam o que eu falei ou não entenderam? Não entendeu, Ana Paula? Para quem mais está confuso, Helder, tudo bem? Então, vamos ver uns exemplos, tá? Para a gente trabalhar esses conceitos aí. Não tem grande novidade, a mesma coisa. A diferença é que agora, para cada elemento no domínio, está trazendo um vetor. Mas a gente já está quase um mês aqui estudando só vetor, né? Então, olha só. Então, vamos pegar aqui este exemplo aqui. A gente só tem a regra, né? O negócio está complicado aqui. Alfa de t é igual a 2t mais 1, t menos 1, tá? Então, eu tenho aqui uma função vetorial que está dizendo, olha, para cada t que você pegar, está dando só a regra. Eu estou associando esse vetor aqui, ok? Pergunto para vocês. Quem é alfa de 0? E 1. Essa função vetorial, ela associa todo número real a um vetor. A gente está dizendo, se o número real for 0, a que vetor ela vai me levar, né? Aí é só colocar ali 1 e menos 1, né? Pronto, ela leva o 0 no 1 e menos 1. Tá, Ana Paula? É só jogar a regra que vai te dizer quem é o vetor que você vai estar associando aqui. E esta função leva o número real menos 2 em que vetor? Vocês estão demorando por quê, gente? Menos 4. Por que menos 4, hein? Porque duas... Onde tem t, eu vou substituir por menos 2, né? Vai ficar menos 4 mais 1. Menos 3 e menos 3, tá? No vetor menos 3 e menos 3. É a imagem dele. E assim vai acontecer para cada... Eu vou colocar só mais 10 aqui, aí depois a gente acha que está entendido, tá? Não, brincadeira. Então, a gente vai agora... Quem são as funções componentes? É uma função vetorial bidimensional, tá? É só para a gente enxergar onde é que estão as coisas. Quem são as funções componentes? Tem duas funções componentes. Vamos chamar de x1 e x2, né? Quem é a primeira função componente? Aqui, ó, a regra da primeira componente desse vetor. Então, é uma função que eu vou chamar de x1 de t. Qual é a regra dela? Para cada t, ela associa 2t mais 1, ok? Segunda função componente é a segunda regra. Então, veja que as funções componentes são funções de uma variável real, valores reais, tá? Domínio dessa função. Então, o que é o domínio? É o maior subconjunto de R para o qual eu posso calcular, tá? Tanto a imagem, tanto pela primeira função como pela segunda função. Aí a gente vai olhar aqui. Gente, tem alguma restrição na primeira função? Tem algum número real que eu não possa calcular o dobro dele somado com 1? Não, então não tem nenhuma restrição para a função. Domínio dela, todos os reais. E a segunda função x2, qual é o domínio dela? Também todos os reais. Então, qual é o domínio da função vetorial? É a interseção desses dois. Real com real, o real vai dar próprio. Ou seja, essa função ela não tem nenhuma restrição. Esse vetor pode ser calculado para qualquer número real, tá? Então, o domínio de x1 é R, domínio de x2 é R, e o domínio da função vetorial é a interseção dos dois aqui, ok? Queremos escrever as equações paramétricas. Então, essa descreve uma curva, aquilo que está dito aqui. Para cada ponto que você pegar na curva, o x ele é a imagem da primeira função componente, o y é a imagem da segunda função componente. Então, isso que são as equações paramétricas. É só você olhar lá na função. O x é o que mesmo? 2t mais 1, né? 2t mais 1, o y, t menos 1. Tá? E esse t aqui
é o parâmetro que pode assumir qualquer número real. Gente, disse lá no domínio da função, tá? Ok? E essas equações paramétricas, a gente conhece isso aí? Já vimos isso alguma vez, essas equações paramétricas? Isso é uma equação de uma reta no plano, tá? Equação da reta, você só ajeitar aqui para enxergar melhor, só vou passar para cá, vai ficar assim, 1 menos 1 mais 2t e t, a mesma coisa, só para a gente visualizar que a reta que passa pelo este ponto, um ponto P0, e tem esse aqui como um vetor diretor, certo? Equação de uma reta no plano, equação paramétrica, tá? E aí a gente sabe fazer, então o que vai ser o gráfico dessa função vetorial? Vai ser o gráfico dessa reta, tá? Que aí no caso está fácil de visualizar. Mas se tivesse um pouco complicado, eu poderia tentar eliminar o parâmetro para poder enxergar como é que eu vou fazer para escrever as equações cartesianas. Eu tento eliminar o parâmetro aqui, olha. Vou tentar isolar aqui o t na primeira, vai ficar x menos 1 sobre 2 é igual a t. E se eu eliminar o t na segunda, o t vai ser y mais 1. Certo, gente? Tá? E aí, tirando aqui o t, então a gente vai ter, novamente, a equação reduzida da reta. Vai ficar y, vou isolar aqui o y, vai ficar meio, que está multiplicando o x. Esse aqui vai passar para lá negativo, vai ficar menos meio menos 1, menos 3 meios. Né? Mesma coisa, só que aqui eu tenho a equação reduzida da reta, a mesma reta, tá? Então, o que vai ser o gráfico? Vai ser o gráfico dessa reta aí. E a equação cartesiana, a gente tem a equação da reta. Aí, ó, o gráfico da função vetorial, então, essa reta. Mas o que significa essa reta aí, hein, gente? Significa o gráfico dessa função vetorial ser essa reta. Falei no início da aula. Que não tem nem meia hora ainda. Lembra que isso aí é uma reta, né? Para cada valor do parâmetro que a função ela faz assim. Ela pega número real, pega t e r e leva num vetor, né? Alfa de t. E esse vetor tem um representante de posição. Né? Então, significa que para cada número real, o ponto final é um ponto aqui do plano. Esse é o vetor, a imagem, né, do t. Então, quando o t varia, esse ponto final vai descrever exatamente essa reta que está aí. Ok? Vamos olhar aqui fazer aqui um desenho no GeoGebra. Então, olha só. Eu tenho aqui o parâmetro t, né, que no caso ele assume todos os números reais, mas aqui eu coloquei num intervalo, né, limitado. E para cada valor de t, eu tenho a imagem, o vetor que representa o alfa t. No caso aqui, t menos 3, tá? Ele tem esse vetor aqui que tem como ponto final o ponto de coordenada menos 5, 4. Aí o t começa a assumir todos os valores do domínio. Tá? Para cada t eu tenho um vetor, posição. E quando o t varia, esse ponto final vai descrever essa curva que é exatamente a reta lá. Ok?
Vamos pegar outro exemplo. Ana Paula, ficou mais claro? Tá? Melhorando, mas era só o primeiro exemplo. Agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos ver aqui o slide. Temos uma função vetorial bidimensional. Para cada t, ela associa esse vetor aí de coordenadas. Primeira função componente, raiz de 4 menos t. Segunda, t mais 3. Ela faz isso aqui, alfa de t. Para cada t leva nesse vetor, raiz de 4 menos t e t mais 3. Tá? Você pode representar assim ou naquela forma que está lá, que é o mesmo vetor, ok? Então, claro que é uma função vetorial. Para cada t, olha, está retornando um vetor, né? Que dependendo aqui de t. Pergunto para vocês, domínio dessa função. Vamos determinar o domínio. Que a primeira função coordenada, vou chamar de x1, função coordenada x2, x1 de t, x2 de t. Né? Aí vamos determinar o domínio da função x1. Gente, temos alguma restrição para calcular a imagem dessa função? Sim, né? Uma raiz quadrada precisa que seja maior ou igual que zero, tá? Então, domínio da função x1 vai ser todo t, eu preciso que 4 menos t seja maior ou igual que zero. Ou seja, o t tem que ser menor ou igual que 4. Tá? Então, ela só está definida a x1 para o intervalo que é menor ou igual que 4, vai de menos infinito a 4 fechado, né? Porque para 4 pode, ok? Domínio da x2. Temos alguma restrição para fazer essa conta aqui? Não, então está definida para todos os reais. E aí, o que é que vai ser o domínio da função vetorial? Para cada t que eu pegar, eu tenho que ser capaz de calcular aqui e aqui, tá? Então, eu tenho que fazer a interseção dos dois. O domínio da alfa vai ser o domínio da função x1 inter o domínio da função x2. Fazer a interseção. O que é fazer a interseção? Desse intervalo aqui, que vai de 4 para cá, com este aqui, que é toda a reta real. Né? Então, obviamente, está nos dois conjuntos, esse aqui. Então, ela vai estar definida de menos infinito a 4. Esse é o domínio. Só vou poder pegar valores para o parâmetro t nesse intervalo aí. Ok? E o que vão ser as equações paramétricas? Né? O que será que é o gráfico dessa função? Olhando para cá também é difícil de eu ver, né? Então, vamos tentar as equações paramétricas. Eu tenho aqui, para cada ponto que eu pegar na curva, o x, ele é a imagem aqui por algum t, então x é raiz de 4 menos t. É só pegar direto lá o que está aqui. O y é t mais 3. Essas aqui são as equações paramétricas, né? Com a observação de que t pode ser qualquer valor aqui. Não, né? T tem que ser menor ou igual que 4. Então, vamos colocar isso aqui. E aí, já dá para a gente ver o que será que é o gráfico dessa função aí? Vamos tentar escrever as equações cartesianas, ou tentar eliminar o parâmetro aí. As equações cartesianas, então, a gente tenta escrever só em função das coordenadas x e y. Então, olha, eu vou tentar eliminar, tem que eliminar o parâmetro aqui, né? Eu vou pegar essa equação aqui, x é raiz de 4 menos t. Vou levar o quadrado aqui, x quadrado é igual a 4 menos t. E, portanto, eu isolando o t aqui, eu vou ter que o t vai ficar 4 menos x quadrado, certo? E vamos eliminar o t também isolar o t, aliás, na segunda. Na segunda, a gente tem que o t, ele vai ficar igual a y menos 3.
E agora igualando o t da primeira com o t da segunda, porque para cada ponto o parâmetro t é igual, a gente vai ter 4 menos x quadrado é igual a y menos 3. Vou isolar o y aqui, vai ficar 7 menos x quadrado. E aí? Ficou melhor de ver o que é isso aí? Já conhece essa equação aí? Isso. Equação de uma parábola, certo? Aí fica melhor da gente ter uma ideia do que é o gráfico dessa função, tá? Então, olha só, uma parábola aqui. Quando o x é 0, o y é 7, então ela corta o eixo do y no ponto de coordenadas 7. Tem concavidade para cima ou para baixo? Para baixo, né? Menos x quadrado. Ou então, vocês que são chiques, podem derivar aí, né? Estudar o sinal, ver a concavidade da curva. Mais ou menos isso aqui. Agora, eu pergunto para vocês, que é o eixo do x. Toda essa parábola vai ser o gráfico da função vetorial? Lembra que a gente tem, olha, a gente tem restrições aqui no domínio, né? A gente tem restrições aqui no parâmetro. E aí vamos dar uma olhada aqui no x. Observa que o x aqui, ele é raiz quadrada de 4 menos 3. Perdão, raiz quadrada de 4 menos t, tá? Então, isso significa, isso aqui é sempre um valor maior ou igual que zero, tá? Então, observa que não vão, aqui nessa parábola, não vai servir esse ramo em que o x é negativo, tá? Então, é importante que, às vezes, quando a gente escreve a equação cartesiana, o gráfico da equação cartesiana tem mais pontos do que o gráfico da equação paramétrica, mas é só você observar as restrições que você tem, tá, gente? Então, olha só aqui o x, ele é sempre maior ou igual que zero aqui. Portanto, eu vou dizer, essa aqui é a equação cartesiana, mas com esta restrição aqui, olha. X é maior que zero. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, na equação paramétrica. X é raiz de 4 menos t. E raiz de 4 menos t é sempre um valor que é maior ou igual que zero. Tá? Então, o gráfico da função vetorial vai ser só esse ramo aqui, né? Esse aqui, ele não vai fazer parte do gráfico da função vetorial. E o que significa esse gráfico aqui? De onde é que ele vem? De onde vem aquele ramo de parábola lá? Para cada, lembra que para cada valor que você atribui, você vai ter um vetor, né? Esse vetor vai estar na curva. O ponto final desse vetor é um ponto que está nessa parábola, né? Então, quando o t vai assumir todos os valores no domínio, ele vai tendo vetores que o ponto final aqui vão descrever exatamente esse ramo de parábola aí, tá? Vamos ver aqui a animação, tá? Então, esse exemplo aí. Tá? Eu tenho para cada valor no parâmetro, t menor ou igual que 4, está aqui o vetor, tá? A imagem da função, a imagem do t pela função alfa de t. Tá? E aí, quando o t assume os valores no domínio, esse ponto final vai descrevendo a curva, que é esse ramo de parábola aí. Ok? Melhorou, Ana Paula? Ah, eu esqueci de perguntar, quanto era a imagem dessas funções. Tá.
Isso aqui a gente já determinou, tá? As equações paramétricas, equação cartesiana e o gráfico. Vamos ver outro exemplo. Agora eu tenho uma função, alfa de t é 1 mais 2 cosseno t e 3 mais seno t. Para cada parâmetro, ela associa esse vetor que tem essas coordenadas aí. Alfa de t deixa só um pouquinho o slide aí, 1 mais 2 cosseno de t e 3 mais seno de t. Qual é o domínio dessa função, gente? Temos alguma restrição para calcular aqui cosseno de t? Não, né? Temos alguma restrição aqui? Não. Ah, então ela está definida para todos os reais. Pode ser que você tem que observar se tem restrição, mas quando tem é imposta aqui, tá? Então o domínio já é dado. Ó, só vou pegar para t maior ou igual que zero. Mas do jeito que está, não tem nenhuma restrição para ser calculada, tá? Vamos logo, queremos escrever as equações paramétricas. O que é equação paramétrica? Para cada ponto que eu tenho lá na curva, esse aqui vai ser o x que está na curva, esse aqui vai ser o y, né? Cada ponto da curva x é a imagem disso aqui para algum t, e o y é a imagem dessa função para algum t. Então, as equações paramétricas. O x é 1 mais 2 cosseno de t, e o y é 3 mais seno de t. Temos ideia do que é e o gráfico, que curva é esta aí? Sim ou não? Vamos tentar eliminar o parâmetro para ver se recai em alguma curva que a gente já conhece. Como eu vou fazer para eliminar esse parâmetro? Ou seja, escrever uma equação cartesiana, só em função das coordenadas x e y. Olha só, a gente tem, sempre que tem seno e cosseno, é bom recorrer à identidade trigonométrica fundamental, né? Nós temos essa identidade aqui, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1, certo? Qualquer que seja, qualquer t real, tá? Então, a gente vai tentar usar essa identidade trigonométrica. Vamos, aqui nessa primeira equação, eu vou isolar o cosseno de t. Isolando o cosseno, a gente tem isso aqui, x é igual a 1, mais 2 cosseno de t. E na segunda, a gente tem y é igual a 3 mais seno de t. Então, dessa primeira, isolando o cosseno de t, a gente vai ter cosseno de t, vai ficar igual a x menos 1, dividido por 2, tá? E na segunda, eu vou isolar o seno de t, que é para usar essa identidade aqui. O seno de t vai ficar igual a y menos 3, tá? Agora, eu vou substituir aqui nesta identidade. Cosseno ao quadrado, quem é o cosseno? Vai ficar x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? A gente só vou separar aqui assim. Mais o y ao quadrado, mas o y é y menos 3. Y menos 3 ao quadrado. Igual a 1. Tá? Eliminamos, então, o parâmetro. Ficou só em função das coordenadas x e y. Então, vou colocar bem aqui, é claro que está 1, para vocês enxergarem o que é isso aqui, gente. Equação de que curva no plano. Equação de que aí? Equação de uma elipse, certo? Então, o gráfico dessa função vetorial vai ser essa elipse aqui, né? Tem a equação de uma elipse que tem o centro, né? O centro dela, ponto de coordenadas 1
e 3, né? No eixo do x, o eixo maior dela vai estar paralelo ao eixo do x. X é 1, Y é 3. E agora, olha, eu tenho duas unidades aqui no eixo do x, por que aqui seja 2. E uma unidade aqui paralela no eixo do y. Então, a gente tem mais ou menos isso aqui. Uma elipse é o gráfico dessa função. Mas como é que é obtida essa elipse aí? Vou perguntar isso hoje umas 10 vezes para vocês, né? Como é que é obtida essa elipse aí? Isso, para cada parâmetro t, você tem o vetor posição. É o ponto final, né? Quando o t varia, o ponto final vai descrever essa elipse aqui. Né? Pega um valor de t, aí você tem o vetor posição. Ponto final está aqui na elipse. Para outro valor de t, está bem aqui. Quando o t percorre lá todo o domínio, como a gente não fez restrição para domínio, ali ele vai ficar fazendo isso aqui várias vezes, tá? Completou, ele coloca de novo. Se tivesse restrito ali entre 0 e 2π, fazia só uma volta, tá? Vamos ver aqui no gráfico, como que é o movimento aí. Vamos fechar aqui, ver o slide. Então, a gente tem as equações paramétricas. Domínio da função, não temos nenhuma restrição. E, a partir das equações paramétricas, eliminando o parâmetro, a gente obtém a equação cartesiana. Então, olha, tenho aqui o representante de posição da imagem do zero por essa função. Quando o parâmetro t varia, esse ponto final descreve a curva plana, que é exatamente a elipse aí. Melhorou, Ana Paula? Então vamos ver aqui um último exemplo bidimensional. Tenho mais uma aí. Alfa de t, para cada t, ela associa o vetor de coordenadas t cosseno t, t seno t. E está dito ali agora, restringiu só para t maior ou igual que 0. Então, a gente tem as equações paramétricas. O x, que é t cosseno de t, e o y, t seno de t. É só isso, não tinha um mais. É t seno t. Tá. Aí, observa só. E aí, temos uma ideia de que curva é essa aí? Vamos tentar ver se a gente consegue enxergar as equações paramétricas aqui. Observe o seguinte. Quem é o alfa do zero? A imagem de zero? 0, 0, tá? Então, quando t é 0, ela é 0, 0, que aqui no gráfico seria só o vetor nulo, né?
O zero vem aqui, 0, 0, é o vetor nulo, tá? Olha só, se o t for diferente de 0, aí eu vou tentar também isolar o cosseno t e o seno t. Aí eu posso passar para cá dividindo. Eu tenho que o cosseno de t vai ficar x dividido por t, e o seno de t vai ficar o y dividido por t, né? Dá para eliminar de todo esse parâmetro. Usando a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, seno ao quadrado de t. Aí eu vou ficar com x sobre t ao quadrado, mais o y sobre t ao quadrado, isso vai ficar igual a 1. Vou pegar esse t que está aqui no denominador, posso passar para o outro lado, x quadrado mais y ao quadrado igual a t ao quadrado. Isso aqui é a equação de quê, gente? X quadrado mais y quadrado igual... Lembra que t é um número real. Para cada valor, ele vai assumir um número real aí. Equação de quê? Isso aqui. Circunferência com centro na origem e o raio t. Tá? Lembra que a gente colocou t aqui maior que 0. Tá? E aí, como é que vai ficar agora essa curva assim? Tá? Então, por exemplo, quando eu pego t igual a 0, vai estar bem aqui. Vamos imaginar que você pegou t igual a 1. Então, o ponto final do representante de posição vai estar aqui em cima da circunferência com centro na origem de raio 1. Certo? Você pega t igual a 1,1. Aí o ponto final já vai estar em cima da outra circunferência, um pouquinho maior. Certo? Já é uma outra circunferência bem aqui. O ponto final já vai estar aqui. Aí você pega um outro valor para t, o ponto final. Então, só que eu estou pegando aqui valores discretos, estou pegando 1, 1,1, mas ele assume todos os valores, tá? Então, para cada valor de t aqui, ele vai estar aqui numa circunferência um pouquinho maior, um pouquinho maior. À medida que t cresce, essas circunferências vão crescendo, tá? E aí, o que vai ser o gráfico dessa função? Vamos olhar aqui. O que acontece? Então, t igual a 0, eu tenho aqui a origem, e aí o t vai crescendo, olha, ele vai ficando sempre em cima dessa circunferência, só que ela é ininterrupta, né, para cada vez. Então, vai descrevendo aí uma curva que é chamada espiral. Ok. Bom, assim como a gente tem as bidimensionais, a gente tem também, essa aqui é aquela as funções vetoriais tridimensionais. Análogo, tá? Qual é a diferença agora? Para cada valor de t, ele vai associar um vetor no espaço, tá? Um vetor tridimensional. Portanto, eu vou ter 3 funções coordenadas agora, uma x1, uma x2 e um x3, tá? E esse ponto aqui, que estava no plano, agora vai ser um ponto do espaço, tá? Mas é o mesmo raciocínio aqui. Então, eu tenho agora, para cada valor do parâmetro, vai associar um vetor, tá? Tridimensional. Então, tem 3 funções coordenadas, aqui x1, x2, x3. Todas elas são funções de uma variável real, valores reais, tá? E aí, olha, eu tenho agora uma função tridimensional, então, para cada valor do parâmetro, ela associa um vetor tridimensional, mas a todo vetor no espaço não está associado um ponto, né? Um ponto no espaço, que é exatamente esse vetor, né? O ponto final do vetor de posição. Tá? E aí a mesma coisa, quando t assumir todos os valores lá no domínio, esse ponto final vai descrever uma curva, só que essa curva agora vai estar onde? No espaço, tá? Portanto, é uma curva espacial. O gráfico da função tridimensional vai ser uma curva espacial. Tá?
Para todo vetor vai estar associado um ponto em R3. E aí, quando T assume todos os valores do domínio, o ponto final, tá, da imagem aqui descreve uma curva espacial. E aí a gente faz a mesma coisa para tentar ter uma visualização. A gente pode obter as equações paramétricas e tentar eliminar o parâmetro para obter as equações cartesianas, tá? Em geral, quando a gente está trabalhando no espaço, quando a gente elimina os parâmetros, a gente obtém duas equações cartesianas, que são duas superfícies. E aí a curva é exatamente a interseção dessas superfícies, né? Em geral, pode ser que a gente obtenha só uma. Então tá, vamos ver alguns exemplos de funções tridimensionais. Essa função vetorial tridimensional leva ao menos 2 em que vetor? Menos 2, 0 e menos 6, tá? É o vetor que ela associa. Então, quando eu pego o parâmetro igual a menos 2, né? Tem um vetor posição, era 0, menos 2, era... Não, menos 2, 0. Ah, eu nem estou aqui no espaço. Vou fazer o desenho. Mas tem um ponto, tá? Que é aquele ponto, o vetor posição, o ponto final dele é esse que a gente disse aí, tá? E ela leva ao menos 7 em que vetor? Bora, gente, faça as contas aí rapidinho. Leva o menos 7 aonde? Menos 7, menos 5 e menos 21. Né? É só usar a regra. A regra te diz aonde é que ele vai levando. Né? Qual é o domínio dessa função? Vai ser a interseção do domínio das três funções coordenadas. A gente pergunta, tem alguma restrição à primeira função aqui? Calcular aqui? Não. Tem alguma restrição para calcular t mais 2? Não. E a terceira também não. Então, as três funções estão definidas para todo valor real e o domínio de alfa vai ser a interseção. Então, ela está definida para todo parâmetro t. Equações paramétricas. É simplesmente, olha, para cada ponto na curva, o x, ele é a imagem da primeira função coordenada, eu só coloquei aqui 0 para ficar melhor da gente enxergar. O y é a imagem da segunda função coordenada e o z é a imagem da terceira função coordenada. Conhecemos essas equações paramétricas aí? Equação de quê? De uma reta no espaço, uma reta em R3, que passa pelo ponto de coordenadas 0, 2, 0 e tem 1, 1 e 3 como um vetor diretor. Tá? Aí a gente já sabe esboçar o gráfico dessa função, né? Porque a gente já enxergou que é uma reta. Né? Mas se eu tivesse com dificuldade e quisesse escrever as equações cartesianas, é só eliminar o parâmetro aí. A gente, deixa ainda um pouquinho aí o slide, a gente tem aqui t mais 2 e 3t. Aí o x ficou sendo t, o y menos 2 é igual a t, e o z sobre 3 igual a t. Já estou aqui isolando o parâmetro, né? E quando a gente iguala, a gente vai obter x igual a y menos 2 igual a z sobre 3. Equação simétrica da reta. É a mesma reta lá que a gente tinha as equações paramétricas. Então, o que vai ser o gráfico desta função vetorial tridimensional? Vai ser o gráfico dessa reta, né, no espaço. Mas o que ele representa quando a gente escreve a reta? Para cada valor do parâmetro, você vai ter um ponto no R3. Cada valor de t, eu tenho a imagem aqui, o alfa t. Né? Quando esse parâmetro varia, esses vetores aqui estão descrevendo uma reta. Não estou dizendo que essa reta passa aqui, que eu não peguei, tá? Bom,
Vamos ver aqui a animação, o gráfico no GeoGebra. Então, a gente tem aqui, olha, parâmetro t igual a 0, tem o vetor posição, e a gente vai fazer, então, esse t aqui variar, assumir valores no domínio. E eu acho que peguei aqui o arquivo errado, porque não está fazendo a reta. Perdão, gente. Deixa eu abrir aqui a da reta. Mas todo mundo acreditou aí que é a reta, né? Então, acho que provado. É o 1. Tá? Então, agora sim, a reta aqui, olha, com t está variando. Ponto final está descrevendo a reta. Eu falei também que às vezes a gente obtém duas equações cartesianas, né? E que a curva ela é exatamente a interseção dessas equações. Olha aqui, voltando aqui. Observa que são essas que estão aqui. A gente tem aqui essas equações. Se eu juntar 1 com 2 aqui, a gente vai obter essa daqui, né? As equações cartesianas. X é igual a y menos 2, tá? Juntando. Posso juntar agora um 1 com... que é a equação de uma superfície. Né? Aqui eu tenho 3 identidades. Eu estou pegando 2 identidades, tá? Eu também tenho que o x é igual a z sobre 3, ou que o y menos 2. Vou pegar essa com essa aqui. X é igual a z menos 3. Então, todo ponto que está aqui nessa curva, ele satisfaz simultaneamente essas duas equações. E o que é isso aqui? É x igual a y menos 2. Equação de quê no espaço? Do plano, certo? Aqui é a equação de um plano, a equação geral do plano. Para a gente enxergar melhor, x... Qual a equação geral do plano que a gente viu na última aula? Só para a gente enxergar. Posso escrever isso assim. Mais menos y mais 0z menos 2 igual a 0. Equação geral num plano. Ok? Aqui também eu tenho a equação geral num plano. Tá? E aquela curva, que é a reta, ela é a interseção desses dois planos, tá? Outra maneira de você também enxergar a mesma curva lá. Aqui, olha, a gente tem o plano, primeiro plano aqui. E o segundo plano, z igual a x sobre 3. Tem os dois planos e olha que a reta é exatamente a interseção dos dois planos, tá? Das duas superfícies. Ok? Outra maneira também de você enxergar a curva. Tem o plano e o outro plano. Tá, e agora eu tenho outra função vetorial tridimensional. Para cada t, ela associa o vetor tridimensional de coordenada 1 mais cosseno t, alfa de t é 1 mais cosseno de t. Então, multiplicado pelo i, a primeira coordenada, 1 mais seno de t,
multiplicado pelo j, então é a segunda coordenada do vetor, e 3 mais 2 cosseno de t, terceira coordenada do vetor. Temos alguma restrição aí, gente, para calcular alguma imagem? Cosseno t, seno t está definido para todo t, tá? Equações paramétricas. O x é 1 mais cosseno t. O y é 1 mais seno t. E o z é 3 mais 2 cosseno de t, tá? Olhando assim, temos uma ideia de que curva é essa aí. Vamos tentar eliminar o parâmetro para enxergar, a partir das equações cartesianas, ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Olha, eu tenho cosseno, seno, cosseno, seno, indicativo que usa a identidade trigonométrica fundamental. Tá? Da primeira, eu vou ter que x menos 1 é igual ao cosseno de t. Na segunda, eu isolar, vai ficar 1, y menos 1 é igual a seno de t. Isolando o seno e cosseno. Na terceira, eu vou ter que o z menos 3 sobre 2 é igual a cosseno de t. Tá? E aí, eu tenho duas envolvendo cosseno, né? E uma ao seno. Fica à vontade para usar a identidade trigonométrica fundamental. É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, posso pegar ou essa com essa, ou essa com essa, porque eu vou usar isso aqui. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a 1. Tá? Então, vou juntar essa com essa, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Obtive uma equação cartesiana envolvendo duas das três variáveis. Tá? Isso aí a gente já conhece. É o gráfico de quê? É a equação de quê? Uma circunferência. Uma circunferência quando eu estou no plano, certo? Mas aí lembra que eu estou no espaço. Então, a ideia da circunferência é isso mesmo. Então, eu tenho aqui uma plano XY, só que eu estou trabalhando no espaço. Acho que eu venho aqui para o quadro 3, que vai ficar melhor. Tá. Envolvendo as variáveis x e y, então, no plano XY, eu tenho uma circunferência que tem centro, ponto 1, e que tem raio igual a 1. Né? Então, aqui no plano XY, vou tentar desenhar essa circunferência. Centro 1, raio 1. Só que eu estou no espaço, certo? Então, o ponto espaço XYZ. Tá? Então, para cá, a gente condicionou apenas o x e o y tem que satisfazer isso aqui. O z é livre. Lembra do cilindro que a gente deu em aulas passadas? Então, significa que o gráfico disso aqui em R3, tá? Ele vai ser um cilindro, porque é como se eu tivesse aqui uma reta paralela ao eixo z, varrendo aqui essa circunferência. Então, ele gera aqui o cilindro. Tá? Cadê o desenhista? Hoje não veio, né? Então, tá, gente, esta primeira aqui, aquilo que eu falei, na maioria das vezes a gente encontra duas equações, são duas superfícies, e a curva vai ser a interseção das superfícies, tá? Agora, olha só, a gente pode juntar ou a primeira com a segunda ou com a terceira. Vou pegar aqui, eu tenho cosseno, cosseno também, porque o z também está relacionado com as variáveis. Vou juntar esta com esta aqui, eu também vou obter que o x menos 1 aqui, que é o cosseno de t, é igual a z menos 3 sobre 2, que é cosseno de t também. O z menos 3 sobre 2. Tá? E aí, arrumando aqui, a gente vai ter que o z, passar para cá, vai ficar igual a 2x
E aí vai ficar mais 1, né? Porque aqui vai ficar menos 2 e vem de lá mais 1. Equação de quê? Em R3, lembra que a gente está no espaço. Z igual a 2x mais 1 é o que, gente? É um plano, né? Ainda responde perguntando. É a equação do plano, tá? Em R3. Então, aqui eu tenho a equação de um plano. Que seria aqui, olha. No plano XZ, olha, só envolve x e no plano XZ eu tenho aqui a equação de uma reta, mas aí lembra que o y vai estar livre. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y vai ser 3. Vamos ver bem aqui ser o 3, tá? Então, aí que é difícil fazer o meu desenho. Nesse plano aqui eu tenho essa reta, tá? Mas agora o y está livre, tá? Então eu vou ter aqui um plano. E esse plano, então, ele está seccionando esse cilindro. Essa interseção aqui que vai ser o gráfico da curva, certo? Não desenha o meu desenho, não. Vamos fazer o desenho aqui do GeoGebra, claro. Tá, então, resumindo aqui, vamos pegar aqui o slide, por favor. A gente tem as equações paramétricas. Eliminando, a gente tem a equação cartesiana, cilindro, e o plano. E a interseção dele vai dar uma elipse, tá? Então, vamos ver aqui. Exemplo 2. Mas aí, como é que é obtida essa elipse aqui? Mesma coisa, né? O ponto final do representante de posição vai descrever isso aqui, tá? Ele vai estar na interseção das duas curvas. Era o que eu tinha mostrado para vocês antes, né? De forma equivocada, tá? Então, ele vai, olha, descrevendo aí essa elipse. E essa curva, ela está exatamente na interseção do cilindro com o plano, tá? Cilindro das duas superfícies, ok? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Olha só, agora a gente vai ver uma outra que é análoga, só que agora bem aqui é só o parâmetro t, tá? T, acho que é análogo, né? Mesma coisa, 1 mais cosseno t, dá para ver o slide só para conferir aqui. 1 mais seno t e t, tá? Então, só muda aqui, o z é igual a t. Dito t maior que 0, acho que sim, tinha essa restrição. Ok? O que muda agora, gente? É claro que aí eu vou obter a mesma coisa aqui, só que aqui eu tenho o z é igual a t, tá? Então, eu também vou ter aqui o cilindro, né? Para cada ponto que eu pego, para cada valor do parâmetro t, eu tenho um ponto na curva de coordenadas x, y, z. O x e o y satisfazem essa equação. Portanto, eles estão aqui em cima desse cilindro. O que acontece agora? Eu posso até jogar aqui essa relação. Eu vou obter, mas não ajuda muito. Eu posso pegar aqui e substituir aqui. X menos 1 igual ao cosseno de z. Tá? Só que não vai... Posso fazer isso? Posso. É válido, tá? Aí não vai me ajudar muito a eu enxergar o gráfico da função. Agora, observe o seguinte.
Quando você pega o valor, um valor para t, por exemplo, t igual a 1, o ponto final do representante de posição, estava tão bonito o meu cilindro, vou ter que apagar, porque está tumultuado. Bom, o ponto final, ele vai estar aqui. Eu peguei z igual a 1. Então, o ponto final tem que estar em cima do plano z igual a 1, concorda? E também tem que estar no cilindro. Aí você aumenta um pouco o valor de t. t igual é 1,1. O ponto final vai estar em cima também do cilindro, mas agora vai estar num plano um pouquinho maior. Então, ele vai estar aqui. Tá? Então, para cada valor, à medida que o t vai aumentando, esse ponto final vai crescendo, tá? Ele vai estar num plano um pouquinho mais acima, ok? Aí vamos ver que gráfico que ele descreve. Mas entenderam a ideia? Que ele vai estar sempre no cilindro e ele vai subindo, tá? Porque o z, se eu pegar o z é igual a 1, então esse ponto vai estar no plano z igual a 1, tá? Z igual a 2, ele vai subindo aqui. Então, eu vou pegar aqui o ponto, tá? O representante de posição da imagem de t, tá? E quando o parâmetro t vai variando, tá? Esse ponto vai descrevendo essa curva aí, que é chamada uma hélice. Por que ela tem aquele formato ali? Ela está exatamente sempre em cima desse cilindro. E à medida que o t aumenta, ela vai subindo aqui, tá? Olha aqui. Eu até coloquei aqui errado. Não é o mesmo cilindro, mas é aqui. Eu acabei botando outra equação. Tá? Mas é a mesma ideia, que é um cilindro elíptico. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Você tem aqui um cilindro e o ponto final, ele caminha sempre em cima desse cilindro, ok? A diferença do anterior, que anterior você tinha duas superfícies e era a interseção. Tá? Agora, você tem aqui o z variando, o z livre. Ok. É a mesma que tinha visto. Tá, gente? Então, olha só. Traçar essas curvas espaciais, elas nem sempre são muito fáceis, né? De você... Aí a gente recorre aos softwares gráficos para ajudar no traçado dessas curvas, né? Mas, se a gente trabalha, elimina a equação paramétrica, tem ideia das superfícies, pelo menos você tem uma ideia de como é o esboço do gráfico, tá? Aqui nesses casos a gente estava fazendo o quê? Estava dando a... A gente diz também que essas curvas aqui, esqueci de falar, você tem uma curva aqui, né, que é o gráfico de uma função vetorial. Aí a gente diz que a função vetorial é uma parametrização da curva. Tá? Então, a gente está vendo os exemplos assim. Eu tinha a função vetorial e estava querendo obter a curva. Tá? Mas pode ser também que a gente tenha a descrição da curva e quer obter a função vetorial, quer obter uma parametrização da curva. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Então, eu quero obter aqui uma função vetorial que representa a curva obtida pela interseção do cone, aí é dado lá a equação de uma superfície, tá? Que é a equação do cone com um plano. Então, agora, eu conheço isso aqui, eu apaguei aqui. Eu tenho a equação cartesiana e quero obter uma parametrização. Podemos ver o slide, por favor, Vitor? Então, z é igual a
x quadrado mais y ao quadrado. Ele diz que é um cone com esse plano aqui. Tá? Então, eu quero aqui obter uma parametrização aqui, olha, alfa de t. Veja que tem x, y, z, quem é aqui? Funções de uma variável real, valores reais. Aí, a maneira de fazer ela não é única, tá? Tem várias maneiras. Eu vou introduzir aqui. Ah, não era z, z, era z? Era. Obter, tá. Vou ter um parâmetro aí, tá? Por exemplo, eu vou chamar aqui, eu vou dizer que y eu vou chamar que é o parâmetro t, tá? E aí eu vou tentar escrever as demais equações a partir de t. Por que eu escolhi y? Só porque eu achei que vai dar menos trabalho a conta. Mas eu poderia dizer que o parâmetro é o x, poderia dizer que é o z, poderia dizer que z menos 1 é o t, certo? O importante é que eu estabeleça alguma coisa para o parâmetro e eu tento escrever as demais em funções daquele parâmetro, tá? Bom, se eu fizer isso aqui, então aqui da primeira equação eu já vou ter aqui na segunda que o z vai ser igual a 1, mais o y eu já estou dizendo que é t, tá? Então, já escrevi o y z em função do parâmetro. E agora, se eu tomar a primeira equação aqui, eu vou elevar ao quadrado, os dois lados. Vai ficar z ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado. Eu já tenho o valor de z e de y em função do parâmetro, eu vou substituir aqui. Vai ficar t ao quadrado, que é o... Não, o z perdão. O z é 1 mais t, né? 1 mais t ao quadrado é igual a x ao quadrado. E o y é o t, então vai ficar t ao quadrado. Tá? Então, agora eu quero escrever o x em função do parâmetro aqui. Aí eu vou ter, então, que... Desenvolvendo aqui, eu vou ter 1 mais 2t mais t ao quadrado. Vai ficar igual a x ao quadrado mais t ao quadrado. Dá para eu cancelar este com este. E aí eu tenho que x extraindo a raiz quadrada vai ficar 1 mais 2t. Tá? Então, eu escrevi tudo em função do parâmetro aqui. Então, vou dizer uma parametrização é a única não. Para a curva que é obtida pela interseção dessas duas superfícies. O x ficou, então, 1 mais 2t. O y é o parâmetro t e o z ficou igual a 1 mais t. Tá? E aí, olha... E aí eu já sei qual o domínio dessa função, né? Eu observo que vai ser a interseção. Esse parâmetro, que valores ele pode assumir aí? Mas ele disse que é a interseção do cone com o plano. Vamos ver que curva que é esta aqui. Vou abrir aqui. Então, a gente tem aqui, olha, o cone. E aí ele faz a interseção com o plano. Tá? E aí a interseção delas, que é exatamente essa curva aqui, ó. A interseção dos dois aqui, que está em negrito aqui. Ok? Quero deixar... Aí o meu tempo... Nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar um exercício para vocês. Vocês têm tempo hoje à noite? Vão fazer o que de noite? Antes de dormir? Vai fazer o quê, Bernardo? Ah, tá. Pois assim que terminar o relatório, eu quero deixar aqui um exercício para vocês. Porque o relatório não demora a noite toda, né? Vamos ver aqui o slide. Olha só.
A curva é traçada por um ponto P colocado na borda de um círculo, quando este círculo rola ao longo de uma reta chamada uma cicloide. Entenderam aí a situação? Imagina aí a situação. Como é que é? Tem um círculo, tem um ponto, tá esse círculo vai rolar. Pega a tua bicicleta, não tem aquela luzinha que põe na roda? Aí quando a bicicleta vai andando, a luzinha não vai descrevendo aqui exatamente aquilo que é uma cicloide, tá? E o que, que a gente quer? Uma parametrização, tá? Para essa cicloide. O que, que é uma parametrização? Quero uma função desse tipo aqui, que descreve, a gente está no plano, uma função vetorial bidimensional. Vou fazer aqui para vocês enxergarem. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui um círculo, tá? Coloquei aqui, em vez de fixar o ponto, ter uma bola, ela está fixa no círculo, e esse círculo vai rolar ao longo dessa reta, tá? E aí, essa bolinha aqui, então, ela descreve, tá? Uma curva plana. Vou colocar aqui, ó. Então, esse ponto final, ele está descrevendo essa trajetória aí, uma cicloide. A gente quer uma parametrização desta curva. Peguem o nosso livro-texto para estudar. Aí vocês vão... Falando disso, fazer uma pergunta. Quem é que está pegando as notas de aula para estudar? Quem está estudando? Vocês estão me enganando, não, né? Olha, fiquei feliz de saber. Mas, gente, vamos pegar para estudar. Olha só, gente, só para fechar, os últimos 20 minutos de aula, vamos falar rapidinho aqui. Tá? Então, ficou clara a ideia de função vetorial, gente? É uma função, só que a cada número no domínio ela associa um vetor. Tá? Então, se são vetores, a gente vai efetuar com essas operações, com essas funções, as mesmas operações que a gente efetua com vetores. Que operações que a gente fez com vetores? Soma de vetor, multiplicação de vetor por um escalar, produto interno de vetores, produto vetorial, se o vetor tridimensional. E como é que a gente faz as operações? Da mesma maneira que a gente fez, tá? Para os vetores. Então, só que rapidinho, operações que a gente vai... Slide, por favor. A gente vai poder fazer as operações. Tenho duas funções vetoriais. A partir dessas, eu vou somar e obter uma nova, que é alfa mais beta. Como é que é obtida essa soma? É somar as coordenadas correspondentes, como a gente faz para vetor, tá? Então, olha, tem essa aqui, a regra da alfa, a regra da beta. Eu quero somar e obter uma nova. Soma a primeira função com a segunda, perdão, gente. Soma a primeira com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Ok? Quero multiplicar uma função por um escalar. É uma nova função que eu obtenho. Como é que eu obtenho? Qual é a regra dessa nova função? Eu pego este número real e multiplico por cada uma das funções coordenadas, tá? Então, é o k vezes a primeira função, k vezes a segunda, k vezes a enésima função. Ok? Tenho essa função, quero multiplicar por 4. O que é isso? Eu vou pegar o 4 e multiplicar por cada regra aqui das funções componentes. Simples assim. Posso também multiplicar uma função vetorial por uma função escalar. Diz uma função escalar. Como é que eu faço isso? Eu multiplico esta função, a regra dela, por cada uma das funções componentes, tá? Então, eu pego a f, eu multiplico pela x1, multiplico pela x2. Ok? Tenho essa função vetorial, tenho essa função escalar. Aí eu quero fazer o produto das duas. O resultado é uma função vetorial. Quem são as componentes? Eu pego a função escalar e multiplico por cada uma das coordenadas da função vetorial. Tá? Produto interno. Obtenho uma nova função. Quando eu faço o produto interno de duas funções vetoriais, a função resultante é vetorial ou é escalar? É escalar, tá? Aí eu obtenho uma função escalar, que é obtida do mesmo jeito que a gente faz o produto interno de vetores.
é multiplicar as coordenadas correspondentes e somar, ok? E o produto interno, perdão, produto vetorial, que só vou poder fazer se as funções forem tridimensionais, tá? Porque o produto vetorial só está definido para vetores em R3. E aí, como é que faço? O produto vetorial das duas funções, como a gente estudou na última aula, tá? Então, uso o determinante, regra do determinante, coordenadas da primeira função, coordenada da segunda função, faço produto vetorial, ok? Quero fazer o produto vetorial dessas duas aqui. Os componentes da primeira função, componente da segunda, e aí usa o determinante, ok? Tudo tranquilo, gente? Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar o cálculo propriamente dito dessas funções. Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.